Uma excelente quinta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, diretamente da Casa do Povo Neoquímica Arena, com o meu parceiro Matheus Fernandes, para repercutirmos as últimas informações do nosso Coringão. É isso, Leozão. Tamo junto. Mais um dia, mais uma manhã. Dia de paz. Um dia de paz, irmão. Um dia de mercado da bola. Eu adoro quando o dia de mercado da bola. Eu gosto muito, Léo, de mercado Melhor da bola. que Essas Estação das movimentações. Trevas, né? Ah, Léo, muito melhor, né? Essas movimentações do mercado eu gosto muito. Então vamos falar só de mercado da bola hoje. Ufa. Só de mercado da Então bola. não vai ter Estação das Trevas, Não né? tem, não Não tem. tem não política, Não, não nada tem- disso. Dívida. Não tem nada disso, fica tranquilo. Só mercado da bola. Isso porque Félix Torres pode estar a caminho do Internacional. O Corinthians tem interesse em meio-campista do rival. O Olha Corinthians só. também tem interesse em volante revelado pelo próprio Corinthians. E também um avanço em um zagueiro, né, que jogava, na verdade, na Turquia, corintiano. E aí? Será que finalmente vai desembarcar? Europense? Será que finalmente vai desembarcar e vai jogar no Timão? Você vai conferir tudo isso depois da vinheta. Trututu! Leozão, vamos começar pela notícia da saída, tá, Sim. irmão? Isso porque Félix Torres pode estar a caminho do Internacional. Fabio Soldado acabou de desembarcar lá em Porto Alegre. Segue trabalhando no- Já foi anunciado e muitas pessoas dizem que ele segue trabalhando em prol do Corinthians. Que o Fabio Soldado é muito Corinthians. Muitas pessoas estão dizendo isso porque o Félix Torres pode estar de saída do Corinthians. Ele tem contrato com o Corinthians até 2028 e ele pode estar de saída do Corinthians em um empréstimo envolvendo o Internacional até o fim de 2026, com opção de compra ao final do vínculo, né, obviamente, de empréstimo. Ele tá fora dos planos do Timão, né, eu acho que isso ficou muito, muito óbvio, né, desde o final do ano passado, e ele tá sendo negociado numa intenção de reduzir a folha, né, Sim. então, isso aqui que o Corinthians busca. O Corinthians tá tentando já, na verdade, negociar o Félix desde o final do ano passado já, né, o Corinthians estava tentando procurar um novo destino para o jogador e parece que agora encontrou, né, o Internacional um possível interessado e os clubes estão finalizando as partes burocráticas para finalizar o acordo e realmente o Félix seguiu o seu caminho, né, como eu disse, apenas por empréstimo, mas pelo menos até o final de 2026 seguindo o Internacional. Leozão, o que você achou da notícia, né, e tendo em vista que tem um outro zagueiro chegando, que é o que nós vamos falar depois, talvez a saída do Félix seja um bom caminho, né? O Félix fez apenas 28 partidas, né, na temporada de 2025 com a Sim. camisa do Corinthians, né? Não foi tanto aproveitado assim pelo Ramon Dias. Ramon Dias até utilizou bastante. Utilizou um né? pouquinho mais, né? Utilizou um Sim. pouquinho mais que o Dorival Júnior. Ele foi improvisado ali em um determinado momento da temporada na lateral direita, não foi bem. Um zagueiro que é de seleção, né? Na sua Sim. seleção era titular, também perdeu a vaga titular, mas continuou sendo convocado. Né? Mas essa falta de ritmo, falta de jogo, de entrar nos jogos para pegar ritmo, deve ter atrapalhado um pouquinho ele até nessa questão da seleção. Então o Corinthians faz bem, ao meu ver, né, emprestar o jogador, por isso que vai pagar parte do salário. A gente não tem ainda os valores de quanto vai ser a porcentagem, mas a gente sabe que o Corinthians vai pagar parte desse salário. E quem sabe o Félix se dando bem lá, o Corinthians não consegue vender pro próprio Internacional ou para algum outro clube, né? Então a gente espera que o jogador tenha sucesso aí na sua trajetória. Agradecer os serviços prestados pelo Corinthians. Ele fez algumas partidas, não tantas partidas boas assim, mas ele fez alguns jogos ok, né? Exatamente, ele não teve todas as partidas desastrosas, né? E o Sim. Corinthians e o Internacional que já tem um histórico de transferências aí de jogador indo de um lado pro outro, né? Vamos lembrar do Gabriel, Bruno Mendes, Gustavo, vários jogadores saíram do Corinthians emprestado pro Internacional. E o Inter também tinha interesse no Pedro Raul, né? Então ficou tudo... Pedro Raul que fica. Pedro Raul que fica, né? Então, os clubes têm um bom relacionamento, vamos Sim. dizer assim, para além do Fabinho Soldado, né? Que agora Nem chegou no tanto, Inter. né? Porque os caras até hoje tentam... Ah, não, sim, mas isso aí se resume mais à história, né? Eu digo, tem um bom relacionamento em conseguir as transferências de jogadores, né? E agora o Félix, ao que tudo indica, será mais um jogador que vestirá a camiseta tanto do Corinthians quanto do Internacional. Vamos ver, hein? Meu irmão, a partir de agora é apenas sobre chegadas. Será né? que tem nomes Quem pode, importantes aí, quem pode interessantes? sair, nós já falamos que é o Félix Torres. Agora é apenas sobre possíveis chegadas. O Corinthians realizou sondagens pelo meio-campista Alisson, que joga no São Paulo e foi um jogador importantíssimo na temporada de 2023, na mão do próprio Dorival Júnior, né? E acredito eu que até o Corinthians ir atrás do Alisson seja um pedido do próprio Dorival.
né? E o Corinthians fez uma consulta, vamos dizer, informal, não tem negociação, nada disso, não tem... Os clubes não estão negociando, nada disso. O Corinthians só olhou e falou, pô, como é que tá a situação do Alisson aí? Né? Uma possível E aí, negociação, dá pra fazer como? Dá vocês pra têm envolver outro interesse? jogador, Vocês têm valor, interesse em vender o jogador? Se vocês quiserem vender o jogador, e aí, quanto que é? Ou vocês querem envolver algum jogador, alguma coisa assim? E, enfim, tudo isso partiu muito por parte partiu por parte, né, do Marcelo Paz, né, o novo executivo de futebol do Corinthians. Ele foi atrás e foi entender a situação do Alisson. Ele é muito bem avaliado dentro do Corinthians, como eu disse, né, muito por conta do Dorival. E, Léo, eu sei que você se lembra sobre o 2023 do Alisson, né? Porque o Corinthians enfrentou diversas vezes, né, o São Paulo. O que aconteceu? Corinthians e Palmeiras agora em 2025, aconteceu Corinthians e São Paulo lá em 2023, né? O Corinthians e São Paulo se enfrentaram várias vezes. E o que você tem pra falar sobre o volante do São Paulo? O Alisson, que sempre foi um jogador de muita qualidade, às vezes caindo ali pela beirada do campo, jogou assim Sim, no verdade. Grêmio, né? No Grêmio, Também, no Cruzeiro, no ele jogava de Grêmio, no atacante Cruzeiro, até. Ele jogava de atacante, então o Dorival revolucionou a posição dele no próprio Sim. São Paulo de volante, ali passando ele um pouco mais à frente. Verdade. Esse terço final do campo. Então, a gente tem que ver como o jogador vai chegar, né? Não é uma possível negociação, porque a gente sabe que ele ficou um tempo sem jogar também na temporada passada, não sendo muito utilizado também, então tem que ver. Aliás, esse pedido do técnico Dorival Júnior vai muito pela questão do Maicon, né? Sim, verdade. O Corinthians não vai oficializar a saída do Maicon, porque ele já não era mais jogador da equipe do Corinthians, mas o Maicon acertou a sua ida ao Atlético Mineiro, então acho que passa por isso também. E o Alisson seria esse homem de confiança do técnico Dorival Júnior, assim como foi na equipe do São Paulo, né? Então tem que ver qual o Alisson que vai chegar no Corinthians numa possível negociação contra a equipe do São Paulo. Acho que é um jogador de qualidade, volto a dizer, que pode ajudar muito a equipe do Corinthians. Ah, mas tem a questão da idade, é 32, 33 anos. Mas a gente viu jogadores como o Thiago Silva, quase 39 anos, com alto rendimento, o próprio Hulk, né? Então essa questão da idade hoje pro futebol, acho que é uma questão que é um pouco deixada de lado, né? Ah, por mais que o cara tenha 32 anos, dá pra discutir o salário. Vai vir pra ganhar quanto? Vai ganhar 1 milhão? Talvez se for pra ganhar 1 milhão não vale a pena. Exatamente. É um jogador que já está no fim da sua carreira, no fim de ciclo ali no futebol, mas pode agregar ao Corinthians porque ele tem qualidade e é um jogador que, dependendo dos moldes operacionais, acho que vale a pena o Corinthians trazer. Exatamente. Vale lembrar que o São Paulo se interessou em contratar o Ranieri, né? Só que eles até avaliaram uma troca, né, entre Ranieri e Alisson, só que o Corinthians não tem a ideia de tirar qualquer jogador do seu elenco titular. Não, a ideia do Corinthians é manter realmente a base que foi campeão. Exatamente. A ideia do Corinthians é manter a base do time que foi campeão da Copa do Brasil. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho. E a partir disso você ia adicionando peças. Não tirar ninguém para colocar outros nos lugares. Por isso que talvez o Ranieri não seja envolvido nessa negociação pelo Alisson e pode ser que a transferência não ocorra. Ou que os clubes entrem em negociações e entrem em acordo de outras formas, mas não deve acontecer essa troca Ranieri e Alisson, mas vamos ver, Léo. Seria um reforço interessante pro Corinthians e é o famoso a ver. Leozão, vamos seguir falando sobre reforços no meio-campo, tá? Agora, o que tudo indica, o Corinthians demonstrou interesse pelo volante Mandaca. Informação dada inicialmente pelo café do setorista, tá, o Samir Carvalho, e ele citou sobre um possível interesse em repatriar, o Corinthians em repatriar o Luiz Mandaca. Ele foi um volante revelado pelo Corinthians, fez partidas pelo profissional, fez gol contra o Novo Horizontino pelo Paulistão de 2020 ou 2021, não me recordo ao certo, tá? Ele tem 24 anos e contrato com o Juventude até 2026. Então ele não pode assinar o pré-contrato ainda, né? Ele só poderia assinar o pré-contrato no meio do ano. Mas aquela questão do valor dele já cai bastante, né? Porque o Juventude entende que, pô, se o cara não tá querendo renovar, ele quer sair, é melhor a gente vender por um preço baixo, ganhar pelo menos algum dinheiro, do que depois acabar perdendo em sua totalidade, né, o dinheiro. O Corinthians ainda detém 40% dos direitos econômicos, né? Mas não houve negociação oficial entre os clubes até o momento. Então, realmente, aquela sondagem ainda, assim como foi com o Alisson, o Corinthians também está sondando o Luiz Mandaca e demonstra interesse. Léo, o que você acha dele? Eu acho que ele foi um dos destaques do Juventude, apesar de o Clube Gaúcho ter sido rebaixado. Eu acredito que ele tenha sido um dos destaques, né? Ele que já passou pelo Londrina também, teve algum destaque, voltou à equipe do Juventude, teve o seu destaque também, mas particularmente eu não contrataria o jogador. Eu acho que deve ter outras opções no mercado. E aí não tô discutindo qualidade, é uma opinião minha. Sim. Tá? Então acho que não vale o Corinthians fazer esse investimento
Não Mandaca, é filho do Terrão, passou aqui, tem uma história, mas eu acho que neste momento eu não contrataria ele novamente, né? Como eu falei, dá pra avaliar outras peças aí de outros clubes da Série A, da própria Série B. Tem alguns jogadores de qualidade também. Sim. Então, ao meu ver, o Corinthians não deveria fazer esse investimento, né? E nós apuramos também que não tem nada, como você falou, é mais uma sondagem, não tem nada oficial. Pô, vamos conversar aqui, né? Então não tem nada disso ainda. E fica a minha opinião, como eu falei. Pra mim, no momento, eu acho que não vale o investimento no Mandaca. Eu já penso um pouquinho diferente. Talvez eu contrataria o Mandaca. Não acho que ele seja o jogador que vai resolver o meio-campo do Corinthians, né? Que vai ser aquele jogador que vai chegar e tomar conta da posição. Mas é um jogador que, na minha visão, ele pode ajudar sim. Ele já fez diferentes posições na carreira. Jogou de volante, jogou um pouco mais centralizado. Jogou pela ponta esquerda, jogou de lateral direito. Então é um cara que pode... Nesse jogo que ele fez o gol, ele estava de lateral. Exato, então é um cara que pode ajudar o Corinthians de alguma forma, né? Ele é versátil. Então, assim, ele é o famoso operário da bola, né? Assim, quando eu digo operário... da bola é muito bom. Né? Quando eu digo operário, é aquele cara que atua em vários setores do campo e aquele cara que vai te ajudar, né? Ele vai contribuir. Então, por esse motivo, eu contrataria o Mandaca, mas não como um reforço pra vir e tomar conta do meio-campo corintiano, não. Mas é muito mais pra ser um cara que ajuda e durante a temporada nós vamos precisar de jogadores, né, de quantidade, eu digo mesmo, porque a temporada vai ser longa pro Corinthians. Se Deus quiser, teremos jogos até o final do ano. Amém. Em finais aí, final de Libertadores, final de Copa do Brasil e por aí vai. Então, Mandaca, será que você vem ou não? Vai retornar ou não, Leozão? Só o tempo dirá. A ver. Vamos ver. Leozão, agora vamos falar sobre um reforço que está cada vez mais perto de ser anunciado como novo jogador do Corinthians, né? E é bom falar, nós falamos sobre possível chegada do Alisson, falamos sobre possível chegada do Mandaca e agora estamos falando sobre o Gabriel Paulista e não citamos sobre o Transferban, então é bom a gente dar um parênteses aí. Né? O que acontece no Transferban? O Corinthians ainda está sob Transferban? Está. Mas já está tudo acertado também para conseguir pagar e com redução ainda por cima, tá? Caiu aí para 36 milhões o Transferban do Corinthians com o Santos Laguna. E ao que tudo indica, o Corinthians vai conseguir executar o pagamento e a partir disso vai ficar livre para poder registrar novos jogadores e conseguir contratar. Por isso que nós estamos falando sobre possíveis chegadas, quem chega, porque ao que tudo indica, realmente o Corinthians vai conseguir cessar o Transferban e a partir disso vai reforçar o seu elenco, podendo ser o primeiro deles, o Gabriel Paulista. O jogador já é um zagueiro, ele já disse inúmeras vezes que é torcedor do Corinthians, já postou foto, inclusive nas férias postou foto com uma camiseta do Corinthians. Vindo pro Brasil. Vindo para o Brasil, né? Então, ao que tudo indica, realmente, é um jogador que está tudo certo para vir pro Corinthians. É declaradamente corintiano, conseguiu a sua rescisão contratual com o Besiktas, está livre no mercado, o Corinthians não vai precisar pagar nada em relação a custo de transferência, com certeza vai ter luva, bônus, esse tipo de coisa, mas não vai precisar pagar nada para nenhum outro clube. E também... informação da Central do Timão, tá, Léo? Exclusivo isso. Ele é aguardado em São Paulo nessa sexta-feira, ou seja, amanhã o Gabriel Paulista é aguardado em São Paulo para assinar o seu contrato com o Corinthians e realmente se tornar jogador do elenco alvinegro sob o comando de Dorival Júnior. Gostou, Léo? Gostei da contratação, joguei muito com ele no FIFA. É verdade. Eu joguei. Tirava ele no Ultimate Team, tirava no Ultimate Team e colocava ele lá no time. Então, jogador que já tem uma certa idade, mas como eu falei anteriormente, né, isso aí não impede nada o cara vir desempenhar um bom futebol. Ele que jogou no Valência, jogou no Arsenal, estava atualmente no Besiktas, eu acho uma baita contratação. Já foi convocado para a seleção brasileira. Então acho uma baita contratação da equipe do Corinthians. Pode ter uma dupla de zaga aí alta, hein? Sim, verdade. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, né? Exatamente. Uma baita dupla. Esses dois desempenham o que sabe. O Corinthians vai ter uma zaga muito forte aí pra temporada de 2026, que é necessário, né? É necessário, né? Estatura, tudo. Então, assim, eu terá acho um que o banco Corinthians terá um banco também, que vai ser o Tchoca, vai ser o Ramalho, que terminou bem a temporada. O Ramalho oscilou um pouco, né, durante a temporada, mas terminou bem a temporada. O Tchoca fez boas partidas também no ano de 2025. Então, o Corinthians vai ter uma zaga forte aí pra temporada de 2026. Então, acho que o Corinthians acerta muito nessa contratação aí. E agora é só esperar os detalhes do Transferban, né, para que o Gabriel Paulista seja anunciado. Exatamente. Eu tô com você, Léo. Acho, assim, que o Gabriel Paulista é um cara que ele vem pra ajudar na zaga do Corinthians. Sim, do pouco que eu vi ele jogando lá atrás, né, no Arsenal. Você jogou com ele também. Do pouco que eu joguei com ele, eu acho que ele tem mais qualidade que
que o Félix Torres, entrega mais Sim, qualidade sim. também que o Kaká, apesar da idade de 35 anos, já é uma idade avançada, mas também não é um jogador que o Corinthians tá mirando um projeto pra ele de 5, 6 anos, não, eu tenho certeza que o Corinthians vê ali um jogador pra 2, 3 Uns anos. 2 anos, né? É, exatamente, e a partir disso o Corinthians vai se reforçando. Nós vemos, rapaziada, o Corinthians se reforça a cada ano que passa. Então, com 35 anos, o Gabriel Paulista consegue atuar ainda no Bem. Brasil. A partir do ano que vem, nós vemos. E aí, o Gabriel Paulista ainda dá conta do recado? Ah, não dá conta do recado. Vamos atrás de outro reforço. Ah, não, ainda dá conta do recado. Então vamos continuar com ele. O Corinthians não tá mirando o Gabriel Paulista pra ficar com ele durante mais 15 anos aí. Não, nada disso. Então, assim, porque cumprindo. o contrato é 2 anos, né? Exatamente, Vai ser de 2 anos. é cumprindo um desejo dele, com certeza, que ele tinha de jogar no Corinthians e também uma ideia de que ele pode servir como um jogador pra melhorar e reforçar ainda mais o setor defensivo do Dorival Júnior. Ele foi convocado pra Copa América de 2015, Copa América, né? E verdade. também foi convocado pra vários jogos das eliminatórias da Copa de 2018. Então, e amistosos também, ele foi convocado também. Então, nunca entrou em campo, não chegou a entrar em campo assim em nenhum jogo, né? Sabemos que Mas só de estar ali a já disputa diferente. é muito, muito grande, mas é o que você falou, só de estar ali já é uma sensação diferente, com certeza, para o Gabriel Paulista e Então, vou te falar vai mais fazer uma diferença coisa. pro Corinthians. Pode falar. Tem uma outra rapaziadinha aí que também acompanha o Corinthians, Certo. o Arsenal, o Gabriel Magalhães. Pode vir também o Pode vir, Martinelli. Vem todo mundo. Se quiser aí, fazer né? o trio de Gabriel aqui no Faz Brasil, um pacote aí, né? mano. Aqui no Corinthians, Gabriel Paulista, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães. É isso. Tá ótimo, né, Vem todo Leozão? mundo. É sonhar muito alto, será, Léo? É, né? Mas um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da casa do Povo Neoquímica Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes. Amanhã estaremos de volta, meu irmão. Um dia movimentado amanhã, hein? Um dia movimentado amanhã, Leozão, e eu vou te falar, um dia movimentado hoje também, com certeza, porque se nós tivemos ontem essas possíveis interesses, aí a gente vai saber, Corinthians encerra negociações por Alisson, ou encerra negociação não, porque nem teve, né, mas Corinthians deixa quieto, deixa quieto o Alisson, desiste do Alisson, Corinthians desiste do Mandaca, ou Corinthians avança pelo Mandaca e pelo Alisson, enfim, muita coisa vai acontecer que nós estaremos acompanhando tudo Como isso. dizem os né? antigos, muita água pra correr embaixo dessa ponte aí. Exatamente, nós estaremos acompanhando tudo isso e você vai poder também acompanhar no www.centraldotimão.com.br ou em todas as redes sociais, @centraldotimão. Meu irmão, eu te agradeço, Leozão, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto, meu irmão, e vamos naquele jeito, vamos no 1 hoje. No 1. 3, 2, 1 e vai, Corinthians!